Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $105.200. Bitcoin que passa por um dia extremamente volátil hoje, com questões relacionadas à reserva de Bitcoins, mas continua forte, continua próximo das máximas históricas. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar toda essa situação, te passando a minha visão, tanto fundamentalista da situação, quanto também uma visão do gráfico e da análise técnica e de sentimento, o que a gente espera para as próximas horas e dias. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, eu gostaria de falar com vocês que amanhã, 9 horas da manhã, vai ter um vídeo falando sobre 10 boas altcoins que eu invisto e que eu acredito estão em zona de compra por longo prazo, tá bom? Talvez uma das últimas... Eu não gosto de falar isso, né? Mas talvez realmente um dos últimos momentos para fazer boas compras de altcoins, já que, de acordo com o que está acontecendo no gráfico aqui, você vai perceber no vídeo de hoje, eu acho que as chances podem estar acabando, tá bom? Vamos começar aqui falando um pouco sobre o que está acontecendo nas notícias, né? Afinal, o Trump ontem assinou um decreto sobre regulação de criptomoedas e criação de uma reserva de ativos digitais, tá? E tudo bem, caras, o decreto foi muito bom. Tem questões muito importantes para fomentar o mercado cripto, proibiu a CBDC, né, o Drex daqui, as moedas digitais dos bancos centrais, o que é muito bom também. Então teve coisas muito boas. Só que tudo isso o mercado meio que já sabia que ia acontecer, né? O mercado já sabia, tudo isso o Trump já tinha falado. E o que o mercado realmente queria era uma reserva dos Estados Unidos de Bitcoin. Isso não aconteceu, tá bom? Essa criação aqui, primeiro, foi de reserva de ativos digitais, não citou o Bitcoin. E segundo, a gente ainda vai ter um comitê que vai analisar e propor a criação dessa reserva em até 180 dias, né? Então o que a gente viu? Né? A gente viu muita gente ontem acreditando que vai ter a reserva, vai ter, chegou a 79% de chance no Polymarket e, despencou, agora tá 23% de chance, tá bom? Isso aqui é nos primeiros 100 dias, tá? Então, eu acho que de maneira muito clara, vai demorar ainda pra gente ter essa reserva, mas tem um ponto positivo nessa história. Percebe que é reserva de ativos digitais? Então, desde ontem, quando a gente teve a notícia, o que a gente está vendo no mercado? A dominância caindo, né? Então a dominância estava nas máximas ali, 3.200 e cacetada, e caiu, né? Por quê? Porque imagina se um ETH, se uma Solana entrar nessa reserva aí. Seria muito bom, não só para elas, mas para todas as altcoins em si, né? É uma validação das altcoins. Então, na minha opinião, cara, se a gente precisava de uma notícia para as altcoins começarem a performar melhor, talvez a gente tenha tido essa notícia aqui, tudo bem? Então isso, ao mesmo tempo que não foi uma boa notícia para o Bitcoin no sentido que a gente até caiu depois, né? As probabilidades aqui caíram e tal, que fez o preço cair também, mas para o mercado como um todo, isso sim pode ser uma boa notícia e pelo price action me parece que foi, né? Afinal, se a dominância está caindo, isso quer dizer que as altcoins estão subindo bem mais do que o Bitcoin desde lá. Então o próprio ETH aqui, ó, ele saiu da consolidação, o Bitcoin não saiu ainda, né? Eu falo, obviamente, estou falando no curto prazo, né? Então assim, é um primeiro movimento de queda na dominância. Ainda é cedo para falar que, voltamos aqui para uma tendência, mas eu acho de maneira muito clara, é uma notícia importante que, infelizmente, não era aquilo que a gente queria, mas talvez era aquilo que a gente precisava. Brincadeiras à parte, eu acho que a gente realmente tem um ambiente melhor para as altcoins agora e os preços das altcoins hoje aqui, ó, estão refletindo isto. Tudo bem? Legal, continuando, né, indo para uma análise mais técnica e de sentimento, a gente continua na consolidação, né, a gente continua consolidando, tivemos volumes grandes ontem, tá? Então de cara aqui a gente já sabe que a gente tá consolidando e consolidando, né? Então a gente tem uma consolidação aqui e tem outra consolidação aqui agora. Né? Então muito importante o Bitcoin manter a região dos $101 mil,
perder essa região entre 101 seria muito ruim, e os fundos ali dos 99.500, pode esperar semanas bem difíceis aí, tá? Ao mesmo tempo, se a gente romper o 107, caras, eu acho que tem uma boa chance da gente estar pronto para fazer novas máximas, tudo bem? E por quê, né, caras? Porque a gente tá numa tendência de alta, concordam? Então, se a gente rompe esse 101 aqui, cara, eu ainda sei que eu tenho esse grande suporte nos 99, e mesmo que a gente tenha semanas ruins pela frente, cara, eu sei que provavelmente a gente vai achar um suporte aqui no semanal e encontrar um movimento de alta, né? Pode até ser antes aqui, correto? Mas se a gente rompe o 107, não vai ter muita coisa para segurar, a não ser uma máxima histórica frágil nessa região do 110. Por que eu digo que é uma máxima histórica frágil? Porque, cara, a gente não tem tanto volume assim nesse topo, tá bom? Quando eu olho no diário, é um dos maiores volumes do ano? É, mas, cara, não é tanto assim quando a gente dá um zoom outzinho nos últimos 3 meses, concorda? Além disso, quando eu olho no 4 horas para ver onde realmente foram os volumes, o maior volume foi bem aqui até o 107. Então talvez por isso é tão difícil de passar desse 107 e pouquinho aqui, tá? Passando desse 107, cara, eu não vejo grande resistência no 110, tudo bem? E sinceramente, rompendo esse 110, eu acho que a gente entra para uma euforia, tá? Então, na minha opinião, a situação, apesar de estarmos nessas consolidações chatas, é positiva quando a gente olha não só para o longo prazo, que vocês sabem que eu estou extremamente bullish, mas também quando a gente olha para o médio prazo, tá? Eu vejo uma situação onde a gente, apesar de estar consolidando, a gente tem menos resistências acima do que abaixo, então eu acho isso uma boa situação, tá? Outro ponto importante, caras, S&P 500 na máxima histórica, teremos abertura aí em meia hora, né? Vamos ver se a gente vai abrir renovando máxima, né? Tá caindo 0,11 aqui nos futuros. Eu acho que vai ser importante hoje, tá bom? Afinal, se a gente vê S&P e Nasdaq renovando máxima numa sexta-feira, fechando um semanal maravilhoso acima da máxima histórica, cara, eu acho que aumenta muito a chance da gente ver um Bitcoin caminhando, tá bom? Então muita atenção a S&P, muita atenção a Nasdaq. Eu acho que a gente está tendo semanas maravilhosas aqui. Provavelmente vamos ter o melhor fechamento da história, tanto no S&P quanto na Nasdaq. Mas se não tiver, se começar uma correção, eu acho que a gente pode ter problemas no mercado cripto, tudo bem? Então sim, continuamos correlacionados, mas lembre-se, a gente se correlaciona em momentos muito importantes, tipo um rompimento de máxima histórica, uma queda muito forte. No longo prazo, no ciclo, cara, o Bitcoin vai bater o S&P, vai bater a Nasdaq, e a gente pode até quando corrigir mais, mas é só você comparar as performances do Bitcoin e do S&P nos últimos, desde dos fundos, né? Os fundos foram praticamente no mesmo ponto, né? Nem dá para ver onde que o Bitcoin tá aqui, né? Então olha só, então o S&P subiu 49%, né? Ali desde os fundos, podemos colocar 68%. E se eu pego o Bitcoin, eu tô tendo uma dificuldade com essa escala nova do TradingView. Se eu pego o Bitcoin, cara, reparem, 540%, né? Então, o que a galera falha em perceber é isso. Só é possível o Bitcoin fazer 540% se ele corrigir muito mais do que o S&P 500. Se ele for mais volátil, né? Senão seria o ativo perfeito, só sobe mais e cai menos, né? E é isso que muitas pessoas estão falhando em ver nas altcoins, cara. Pô, as altcoins caem muito mais. É muito mais difícil segurar elas. É muito mais difícil segurar elas. Mas quando elas começarem a andar, aí sim vocês vão entender por que é tão difícil segurá-las. Porque o retorno delas é muito explosivo mesmo, né? Então eu acho importante vocês entenderem o ativo que vocês estão, né? E o melhor de tudo, cara, é que depois dessa bull run, quando todo mundo estiver rico, vocês vão diversificar o patrimônio como eu e os membros fazemos, né? Então hoje a gente tem uma carteira, caras, que é uma carteira extremamente diversificada, né? Então beleza, eu tenho quase 20% em ações, beleza, o grosso da carteira é criptomoedas, obviamente, né? Mas eu tenho ações que me deixam mais tranquilos, né? A maioria dessas ações, caras, já falei com vocês, ações ligadas a criptomoedas, né? Então se cripto tá indo bem,
essas ações, elas vão bem. Se cripto tá indo mal, essas ações vão mal, né? O Coinbase subiu 630%, Robinhood subiu 457%. Então, é importante vocês entenderem o tipo de ativo que vocês estão carregando, tá bom? E nunca esquecer, cara, que não tem segundo melhor, né? Parafraseando o Michael Saylor. O Bitcoin é a melhor criptomoeda, caras. E ainda mais se você estiver no primeiro ciclo, é bom que você tenha Bitcoin para você não esquecer o que você está fazendo aqui, né? Pô, eu tenho dezenas de altcoins, eu tenho mais altcoins do que Bitcoin agora, mas esse é um movimento raro na minha carteira, né? Durante todo o ciclo, cara, desde quando eu comecei a comprar Bitcoin abaixo dos 30 mil dólares ali, 25, 20, nas quedas ali da Terra Luna, até poucos meses atrás ali, eu acho que no mês de 2024, eu tinha mais Bitcoin que altcoins. Me entende? Então, não é que eu acho que as altcoins são melhores. É que eu acho que a relação risco-retorno das altcoins está melhor do que a do Bitcoin agora. O Bitcoin, querendo ou não, caras, tá nos 105 mil dólares. Então eu não tenho um upside tão grande para eu estar tão exposto no Bitcoin, né? Eu acredito que a gente vai ter uma baita bull run e vai subir ainda mais de 100%. Ou seja, eu acredito que a gente vai acima dos 200 mil dólares. E vocês sabem que eu não gosto disso, mas eu tô dando realmente uma futurologia aqui. Mas as altcoins, eu acredito que, mesmo se a gente tiver uma queda e elas caírem mais 50%, quando elas subirem, elas não vão subir mais 100. Elas vão subir mais 300, 500, 700, 1000, 2000. Nem por isso eu acho que elas são melhores. Eu tenho total consciência que pouquíssimas altcoins têm futuro e pouquíssimas altcoins têm fundamentos. E que o Bitcoin, ele tá em outro patamar em relação a essas altcoins, tá? Então, a carteira, ela vai mudando, porque a carteira, ela não é uma carteira que simplesmente evoca o que a gente mais acredita fundamentalmente. Não, os nossos projetos, a gente investe fundamentalmente, obviamente, mas é uma carteira que visa o risco-retorno. E o risco-retorno das altcoins agora, para mim, está sensacional. Tudo bem? Inclusive, se a gente tiver uma nova queda para esses 100 mil dólares, eu já falei com vocês, devo comprar várias novas altcoins. Não tô torcendo por isso, porque também tô um pouco cansado aí desse lenga-lenga nas altcoins, mas se acontecer, a gente tem caixa para comprar. Tudo bem? Então entenda no que você está investindo e nunca esqueça que o Bitcoin é o rei. Legal. Entendendo isso e indo para o curto prazo, a gente pode ir aqui para o sentimento, né? No sentimento, eu destaco para vocês alguns pontos, né? O primeiro é que não mudou muita coisa do último movimento, tá? No último movimento a gente continua com Bitcoin, com um short ratio muito baixo, divergência bullish no CVD. No curto prazo a mesma coisa, o CVD tá lá embaixo, cara, nas mínimas. Ou seja, muita gente está vendendo, nem tanta gente está comprando, o que é muito positivo. O Open Interest, está faltando uma entrada de Open Interest aqui aparentemente. Então, o que eu acho que é o necessário aqui para a gente ver esse movimento? O rompimento do 107 com força, com o aumento do Open Interest. Se romper o 107 com o aumento do Open Interest e esse long short rate continuar abaixo de 1, eu acho que a gente vai embora. Eu acho que a gente vai embora rapidamente. Então resumidamente é isso. Tá? Outro ponto, não tem muitas ordens de instituições, então não vou nem mostrar para vocês, tá igualzinho aos últimos dias. Então eu vou ficar de olho nesses pontos aqui. E é isso aí, tá? Lembrando para vocês, amanhã sai o vídeo das altcoins, vou gravá-lo agora. Valeu, um forte abraço e até a próxima.